Que a boa e doce paz do nosso único Senhor e suficiente Salvador, Jesus Cristo, inunde o seu lar. Nós, mais uma vez, estamos unidos e reunidos para o louvor da glória de Deus, no intuito único de prestar a Ele um culto digno da Tua santidade, um culto digno da Tua pureza, da Tua grandeza. Que este culto que ora prestamos, ora apresentamos a Ele, seja um culto agradável ao Senhor e que nós, nos nossos corações, sintamos o conforto da aprovação. Por isso nós agora vamos orar para pedir o auxílio do Senhor, para que este culto de louvor, de adoração e de doutrina seja um culto aprazível àquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda a adoração. Vamos orar então, agradecendo a Ele por este privilégio que temos nesta hora. Glorioso Deus e eterno Senhor, graças te damos pelas bênçãos insondáveis e incontáveis que temos recebido das Tuas santas mãos. Ajuda-nos, ó Deus, a reconhecê-las e a ter gratidão por elas, vivendo uma vida sem murmuração, vivendo uma vida onde lutamos com as nossas forças, com integridade, mas de joelhos dobrados para alcançar os nossos objetivos e que todos eles redundem e conduzam-nos à santificação e louvem e engrandeçam o nome santo do Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelos livramentos, a expressão do amor do Senhor diária sobre as nossas vidas, que vem em forma de livramentos do pão, do ar que respiramos. Enfim, são muitas as maneiras pelas quais, ó Pai, o Senhor expressa o Teu grandioso e divino amor. Pai, olha para nós com o Teu olhar de misericórdia e pelo Teu Santo Espírito nos ajuda nesta hora, nos ilumina para que este culto que ora Te prestamos seja um culto digno da Tua grandeza, santidade, da Tua majestade. Ajuda-nos, Senhor, porque nós queremos viver de forma agradável a Ti, porque nós fomos feitos em Cristo Jesus para o louvor da Tua glória, e é isso que nós nesta hora queremos fazer. Ó Senhor, abençoa todos os ouvintes nesta hora, abençoa todas as famílias que ora se reúnem para ouvir esta palavra, para juntos conosco nas redes prestar um culto de louvor, de adoração ao Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Vá de encontro a cada família e as suas necessidades, as suas aflições, as suas dores, aos seus sonhos. E toma em Tuas mãos a gratidão que todos estão a Ti apresentando nesta hora. Ajuda-nos. Ajuda-nos porque somos carentes da Tua santa ajuda e do Teu santo auxílio. Nós assim oramos, pedindo que ao final deste culto, onde com reverência e com pureza d'alma, possamos abrir o nosso coração, nos derramar diante do Senhor e no fim ter a paz que excede todo o entendimento. É assim que eu oro, grato por esta hora, pedindo mais uma vez a todos que nos assistem, abençoa, a toda a família agora reunida, abençoa, vá de encontro aos enfermos e usa da Tua misericórdia. É assim que nós oramos muito gratos a Ti, no nome santo de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agora, sem demora, convidar o nosso irmão Robson e Bruno, que vai estar acompanhando no violão, a nos conduzir em louvor, numa mensagem cantada. É tempo de adorar, é tempo de louvar, é tempo de erguer a nossa voz ao Senhor por meio da mensagem cantada. Vamos então a este momento com os nossos
Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém, amém. É isso que precisamos, é dessa forma que precisamos viver, como assim cantamos, porque nós recebemos um novo coração do Pai, e por isso eu preciso de ti, meu irmão, nós precisamos uns dos outros. Que o Senhor assim nos conduza e nos sustente. Eu quero convidar você nesta hora a um tempo de confissão, a um tempo de intercessão, a um tempo de oração. E nesse momento é momento de confessar pecados, é momento de pedir a Deus a sua misericórdia, pedir o seu favor sobre as nossas vidas, os nossos lares, casais em crise, filhos com dificuldades, enfermos, é uma coisa comum nos nossos dias, mas também temos sonhos a realizar. E temos muito a agradecer. Então é um tempo de oração. E é um tempo de intercessão. Nós não podemos fechar os nossos olhos para essa pandemia que ora atormenta o mundo. Óbvio que não devemos estar dispersos, desatentos da cosmovisão bíblica, mas precisamos também, de igual modo, interceder. Nós precisamos suplicar a Deus, ora pelo mundo, não só por nós, pelos nossos e a nossa nação, mas pelo mundo. Nós somos todos criaturas de Deus e muitos, glória a Deus, por isso têm sido feitos filhos em Cristo Jesus. Eu quero convidar você nesta hora a ficar muito à vontade. Se for o seu desejo se ajoelhar, que assim você o faça. Mas se você quiser permanecer sentado ou colocar-se de pé, faça também. Mas curve o seu coração e envie todas as suas energias e pensamentos
para o trono da graça nessa hora, para que possamos falar com Deus. Vamos orar. Glorioso Deus, soberano Senhor, supremo e excelso Criador, honra, glória, louvor e adoração a Ti pertence. E nós, Senhor, na nossa finitude e limitação, estamos unidos e reunidos para a Ti prestar aquilo que a Ti é devido: o louvor, a adoração, a exaltação e a glória. Muito obrigado, Senhor, porque pelo Teu Santo Espírito, o Senhor nos convenceu e tem nos convencido diariamente de que só há um Deus, e esse Deus é vivo e presente entre nós. Por isso não precisamos de uma imagem de escultura para nos curvar, mas pela fé no nome de Jesus, nós diante do Senhor nos curvamos em adoração. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua bondade. Muito obrigado pelo favor e amor que o Senhor tem dispensado sobre as nossas vidas. Ó Deus, vá de encontro nesta hora a jovens, crianças, anciãos, casais. Vá de encontro àqueles que têm tido em seus corações confusão, tormenta, aflições. Aqueles que têm vivido em desarmonia. Por favor, Senhor, em nome de Jesus, nós como igreja suplicamos que o Senhor visite essas pessoas. Visita com a Tua misericórdia. Visita com a Tua santa palavra. E abençoa, Senhor, afastando todas essas mazelas. Pai, também pedimos pelos enfermos. O mundo jaz no maligno, o nosso corpo é corruptível. A criação, ela foi corrompida, ela foi totalmente adulterada. E juntamente com ela, nós que fazemos parte dela. Por isso sofremos no corpo mazelas. E pedimos que o Senhor nos conceda a graça de não blasfemar, mas de ser gratos pelo grande privilégio que temos de compreender essas coisas e em meio a dores, em meio a enfermidades e a perdas, continuar Te adorando, assim como foi os Teus servos no passado, e trago à memória agora o Teu servo Jó, que não deixou de Te adorar. Ajuda-nos a assim viver, porque nós temos pedido por cura, mas se ela vier, Senhor, o Teu nome é glorificado, e se não vier, de igual modo, porque o Senhor é imutável, é perfeito e é boníssimo. Ajuda-nos a isso compreender. Nós queremos apresentar o nosso planeta, o mundo, que ora acometido por esta pandemia, tem gemido, tem sofrido e tem chorado. Senhor, que antes da dor e da perda, possamos enxergar a ação e a voz do Senhor possamos ouvir em meio a todo esse caos, clamando, convocando, convidando e anunciando o Teu reino, a Tua misericórdia e a Tua salvação. Ajuda, Senhor Deus, aos dispersos a despertarem, por favor. Ajuda, Senhor Deus, a igreja a vigiar, a obedecer, para que possamos verdadeiramente resplandecer como astros nesse mundo, porque para isso fomos salvos em Cristo Jesus. Não para ir para o céu, mas para servir, e como servos, herdeiro da glória, no tempo devido, voltar a ir para nosso lar celeste. Muito obrigado, Senhor, pelos Teus feitos
diários que muitos não têm falado, têm se olhado a pandemia, mas não têm se enxergado a tua misericórdia e os teus favores. Ajuda-nos a assim vê-los e vê-las. Mais uma vez eu peço, socorre-nos, ó Senhor. Guia-nos pelo teu Espírito. Toma em tuas mãos agora o agradecimento que todos nessa hora fazem, porque nós temos muitos motivos para agradecer. Temos motivos incontáveis para agradecer. Nossa família, a nossa vida, a fé, a oportunidade de ouvir a palavra, a oportunidade de arrependimento e santificação, o pão sobre a mesa. Senhor, a lista é muito vasta, por isso eu te peço, sonda os corações e toma a gratidão de cada um em tuas mãos. Eu oro feliz, agradecido a ti, pedindo que o Senhor continue a nos conduzir em nome e para o louvor da glória daquele que reina para todo sempre. Amém. Louvado seja o nome grandioso do único e verdadeiro Deus. Nós agora vamos mais uma vez à mensagem cantada, e é uma oração. Faça desta canção a sua oração nesta hora. Faça isso com reverência e, se possível, com os seus olhos fechados. Vamos então à oração. Entrego a ti a minha oração, pois tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti, tu és o Deus da amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a palavra, Deus, que me fará vencer. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber tua palavra, Deus, que me fará vencer. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que nós precisamos fazer, como disse a canção, entregar a Ele a nossa oração. É nas mãos dele que nós precisamos colocar todas as nossas petições, todas as nossas orações. Imagina-se muitas vezes, e na prática a maioria vive isso, que nós oramos ao Senhor para pedir. Não. Vamos colocar diante do Senhor todas as coisas em oração. A nossa gratidão, o nosso louvor, também as nossas petições, os nossos sonhos, enfim, tudo nas mãos do Senhor em oração. Em falando em oração, nós vamos mais uma vez orar. E agora nós vamos fazer pelos fiéis. Em meio a toda essa tormenta e caos, a igreja tem sido fiel. Porque ela é fiel. A igreja ela é selada.
A igreja, ela é um membro do corpo. A igreja é discípulo de Cristo. Por isso ela é fiel. E a igreja tem sido fiel nos dízimos e nas ofertas. Por isso não queremos deixar de orar e abençoar os fiéis em Cristo. E para isso eu vou convidar então o nosso amado irmão Bruno, que vai estar orando, agradecendo a Deus pelos dízimos e pelas ofertas, a igreja e para missões. Nós vamos então, nesta hora, com o nosso amado irmão Bruno, em oração. Que a graça e a paz do Senhor seja contigo, igreja. Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, nós somos gratos a Ti, nosso coração se alegra no Senhor. E o dízimo, ó Deus, é uma expressão, ó Deus, de gratidão, de amor, de fé. E nós te agradecemos por todos esses, que continua fiel ao Senhor, que continua grato a Ti, em meio à tribulação, em meio a esse momento que vivemos. Graças a Deus, ó Senhor Deus, que a Tua igreja, ó Senhor Deus, confia no Senhor, e sabe que é o Senhor, ó Deus, que nos dá tudo o que necessitamos. Toma, ó Senhor Deus, o dizimista, o que oferta a Ti, em Tuas mãos. Continua abençoando rica e poderosamente. No nome de Jesus também, ó Senhor Deus, chama a Tua igreja em Itapuias, ó Senhor Deus, a Tua igreja em Tiúca, o povo, ó Senhor Deus, fiel a Ti, que eles continuem firme e operante na obra do Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém, meu amado irmão Bruno, que Deus continue te abençoando e abençoando a nossos amados irmãos, os fiéis, e muito bem mencionado as nossas congregações, que ora conosco está a cultuar o nosso Deus pelas redes sociais. Eu quero agora convidar a todos vocês a uma mensagem cantada que tem harmonia com a mensagem que vamos pregar em seguida. Então, por favor, vamos ouvir essa mensagem cantada com nossos amados irmãos. E em seguida, nós vamos à pregação da palavra de Deus. Todo tempo fora e dentro do tempo, vigiando sempre, bem atento a uma nuvem de testemunhas que te cercam. Toda hipocrisia vem à tona, te consertar. No grande dia ninguém pode escapar. O pecado encoberto ele vai mostrar. O juiz naquele dia dará a sentença. Céu ou inferno, a tua recompensa. No grande dia todos os mortos vão ressuscitar. E ali joelhos vão se dobrar. A noiva de Cristo é alvo como a neve. Se hoje fosse o grande dia, como estão tuas vestes? Só entra no céu quem aqui for fiel. Santificação pra morar em Sião. Só entra nos céus quem aqui for fiel. Vigiai e orai, o noivo logo vem. Vigiai e orai, o noivo logo vem. A trombeta tocou e agora quem ficou vai procurar aqueles que tanto criticou. O pastor sumiu e os irmãos também. As crianças que cantavam em Jerusalém. Vão procurar as igrejas, mas não vão encontrar. Onde estão
os crentes que vinham adorar. Saiu a notícia, o mundo não acreditou. A igreja subiu, Jesus voltou. Só entra no céu quem aqui for fiel. Santificação pra morar lá em Sião. Só entra nos céus quem aqui for fiel. Vigiai e orai, o noivo logo vem. Vigiai e orai, o noivo logo vem. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não cansamos de verbalizar. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é muito prazeroso no meu coração e eu espero que no seu também. Essa canção tem tudo a ver com a mensagem que agora nós vamos pregar. Nós vamos, enfim, finalizar o capítulo 13 do Evangelho de Marcos. Nós vamos sair dele e ir para o 14 hoje então. E apesar de trabalharmos só a partir do verso 28, nós vamos ler toda a perícope, que é todos os 37 versículos. Mas, primeiramente, nós vamos orar. Depois de orarmos, então, nós vamos à palavra de Deus. E você já está informado, capítulo 13 do Evangelho de Marcos. Você já pode folhear sua Bíblia. Pegue papel, pegue caneta, prepare-se para fazer suas anotações e para ouvir a voz de Deus. Porque é isso que nós precisamos e queremos, é ouvir a voz de Deus por meio da voz do pregador. Vamos orar e suplicar a Ele o seu favor. Glorioso Deus e Pai, nós te somos gratos pelo teu amor, pela tua misericórdia e pela tua bondade. E nessa hora, Senhor, nós suplicamos a tua ajuda, que o Espírito Santo do Senhor nos conduza e nos ilumine e por meio da nossa vida fale aos corações. Por favor, Senhor, revela a tua palavra, descortina a tua santa palavra a todos que ansiam por ela, a todos que a amam e desejam a sua palavra. Porque a sua palavra, ela cura, a tua palavra, ela liberta, a tua palavra, ela transforma e a tua palavra salva. É por meio dela que o Senhor convence na unção e ação do Espírito o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nós queremos tão somente apresentar a tua palavra, expor a tua pura, simples, mas poderosa palavra. Ilumina-nos nessa hora, ajuda-nos, não só a mim que falo, mas a todos os ouvintes, para discernir e humildemente aceitar o que vem do Senhor. É assim que eu oro, pedindo graça, unção e direção em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Rei. E eu até quero começar olhando para trás, porque o Rei virá com grande poder e glória, matará o anticristo e salvará a sua igreja. Esse é o resumo da mensagem que pregamos anteriormente. A última mensagem que você ouviu é exatamente este o resumo. O Rei virá com grande poder e glória, matará o anticristo e salvará a sua igreja, porque ele promete que preservará os eleitos, os escolhidos. E essa é a igreja, os eleitos escolhidos é a igreja do Senhor.
Então, é uma grande bênção a gente saber disso e ter esse conforto em nosso coração. Quando eu era criança, uma história da minha vida, é uma história literalmente da minha vida, então é uma história real. Eu, quando era criança, minha mãe, eu morava num bairro chamado Roça da Sabina, no Xame-Xame. É um bairro em frente ao Shopping Barra, hoje existe ali o Shopping Barra. Eu morava ali e estudava na escola João das Botas. Essa escola ficava na área da Marinha, no Morro do Gavazo. E todos os dias, pela manhã, minha mãe me levava para a escola. Ela ia comigo e no horário da saída, próximo do meio-dia, ela ia me buscar. Era uma distância razoável. Ela caminhava, ida e volta, e depois caminhava, ida e volta. Ela ia comigo e voltava comigo, mas ela voltava sozinha em um momento e ia sozinha, melhor dizendo, em um outro momento. Mas minha mãe fazia isso todos os dias. E eu era muito chacotado por isso. Hoje chamariam de bullying, chama-se bullying. Mas eu sofria muito isso porque todos os meus colegas, eles iam sozinhos, da minha idade, mais novo até do que eu, eles iam sozinhos e voltavam sozinhos da escola. Mas eu não. Minha mãe me levava e minha mãe me buscava da escola. E chegou um dado momento da minha infância, ali por volta dos 11 anos, 12 de idade, não lembro bem, em que eu comecei a reivindicar a minha mãe e a gritar para ela que eu já sabia ir só e queria ir só e voltar só. Mas mãe sempre muito rígida, uma educação muito segura, ela durante muito tempo resistiu, até então que ela percebeu que era a hora, e ela começou a fazer assim, ela me autorizou a ir sozinho, e eu achava que estava sozinho. Ela mandava que eu fosse para a escola, e ela ia por um outro caminho, e me cercava e passava a me vigiar, e eu caminhava, indo para a escola, com as recomendações de mãe, e ela me acompanhando de longe, escondendo-se atrás dos postes, dos carros, e ela ia comigo até a escola, e quando eu chegava na reta da escola, ela via que eu entrava, ela voltava. E no horário de sair da escola, ela fazia a mesma coisa, ela ia e se escondia, e eu voltava, e ela vinha acompanhando todo o meu caminho. E quando eu estava perto, ela se adiantava e chegava em casa. E quando eu chegava, ela estava em casa. Então ela conversava comigo e ela perguntava como foi, se eu obedeci, por onde eu vim, o que fiz e as recomendações diárias, todos os dias. Cuidado ao atravessar a rua, olhe, não ande com os colegas, não faça o que eles fazem. O caminho é assim, você deve seguir o caminho reto, você não deve aprontar. Muitos dos meus colegas hoje já não estão entre nós, já morreram. Muitos mesmo deles que iam sozinhos, sem a fiscalização dos seus pais. No caminho fazia muitas coisas eles faziam. Eles faziam muitos ilícitos. Eles faziam muita travessura de criança, mas também ilícitos. E eu sei que eu era atraído por aquilo, óbvio. Mas minha mãe estava firme e forte, fiscalizando e ajustando. Olha, cuidado, não pode mentir. Se você fez isso, ela falava de alguma coisa que eu fiz errado e o coração tremia. E ela, não faça, se eu souber, você sabe. E ela foi me observando e percebendo que eu era digno de confiança. Porque eu estava fazendo o que ela mandava, pelo menos em 90% das orientações. Eu, afinal de contas, era uma criança. E criança que não faz uma travessurazinha, né? Ela talvez não seja uma criança tão normal. Muito embora tenha os normais que são muito corretos. Mas eu era daqueles que fazem uma travessurazinha.
Mas eu ganhei a confiança. E agora a mãe não ia mais. E não voltava mais comigo. E eu agora já tomava ônibus. Eu comecei e muito cedo eu amadureci. Mas num primeiro momento, minha mãe me acompanhava e observava tudo que eu fazia. Até que eu conquistei a sua confiança. E agora eu tinha autoridade. Nós vamos agora à leitura do texto e exposição. E o meu desejo é que essa história da minha vida, ela faça eco em um dado momento com a nossa pregação. Eu quero ler com vocês Marcos no capítulo 13. Eu vou ler toda a perícope, muito embora o alvo da nossa exposição nessa hora é o versículo 28 ao versículo 37 do capítulo 13. Mas nós vamos fazer a leitura de toda a perícope que nós estamos pregando já há alguns dias e hoje encerramos. Então eu quero que você me acompanhe desde o versículo 1, é uma leitura rápida. Assim diz a palavra do Senhor. Quando saía do templo, um dos seus discípulos lhes disse: Mestre, olha que pedras, que edifícios. Então Jesus lhe disse: Vês esses grandes edifícios? Aqui não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Quando Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, em frente ao templo, Pedro, Tiago, João e André perguntaram-lhe em particular: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Então Jesus começou a dizer-lhes: Cuidado, ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar em guerra e rumores de guerras, não vos perturbeis, é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Pois nação se levantará contra nação e reino contra reino. Em vários lugares haverá terremotos e fome. Isso será o princípio das dores. Mas tende cuidado, pois por minha causa vos entregarão aos tribunais, às sinagogas, e sereis espancados. Também sereis levados perante governadores e reis, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando vos levarem para vos entregar ao tribunal, não vos preocupeis com o que haveis de dizer. Falai o que vos for dado falar naquela hora, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte seu irmão, e um pai seu filho. Filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando virdes a abominação assoladora no lugar em que não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quem estiver no telhado não desça nem entre para tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo não volte para buscar sua roupa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não aconteça no inverno, porque naqueles dias haverá tribulação como nunca houve, desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não abreviasse aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos que escolheu, Ele abreviou aqueles dias. Então, se alguém vos disser: aqui está o Cristo, ou ali está Ele, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão sinais e milagres para, se possível, enganar até os escolhidos. Tende cuidado, pois vos tenho dito tudo com antecedência. Mas naqueles dias, depois daquela tribulação,
o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes que estão no céu serão abalados. Então o Filho do Homem será visto vindo nas nuvens com grande poder e glória. E logo enviará seus anjos e reunirá seus eleitos, desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Chegamos então no versículo que agora é alvo da nossa exposição. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que o verão está próximo. Assim também vós, quando virdes acontecerem essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que esta geração não passará até que todas essas coisas aconteçam. Céu e terra passarão, mas nunca as minhas palavras. Contudo, quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas somente o Pai. Tende cuidado, vigiai, pois que não sabeis quando chegará o tempo. É como um homem que sai de viagem, ao deixar sua casa, ele dá a autoridade aos seus servos, a cada um sua tarefa, e ordena também ao porteiro que vigie. Portanto, vigiai, pois não sabeis quando o Senhor da casa chegará, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que se chegar de repente, não vos ache dormindo. O que vos digo, digo a todos, vigiai. O rei ensina aos seus que tenham atenção, cuidado e especialmente que vigiem sobre o que ele profetizou. Depois que o Senhor, no sermão escatológico do Monte das Oliveiras, diz após a grande tribulação, versículo 24a, na parte A, haverá cataclismas cósmicos, nós encontramos no 24b e 25, e que ele virá, o 26, resiste à sua vinda e arrebatará a sua igreja, e então é o fim, versículo 27. Ele então conta duas parábolas após essa narrativa. Ele nos apresenta essas duas parábolas com o mesmo significado. É um contundente alerta. Qual o ensino das duas parábolas que estão dos versos 28 ao verso 37, que é alvo da nossa meditação nessa hora? Sobre o que contundentemente elas estão nos alertando. São três os alertas. Primeiro alerta, atenção. Segundo alerta, cuidado. Terceiro alerta, vigiai. Mas por quê? Porque ele está dizendo, só isso, ninguém sabe quando eu volto. Eu voltarei e ninguém sabe quando eu volto. Antes de seguirmos, eu gostaria de chamar a atenção para quem está falando essas coisas. Todo o capítulo 13 até o seu final tem alguém que está falando. Ele é o autor e consumador da vida. É o verbo de Deus, por meio de quem tudo foi criado e profetizado. Ele é o próprio Cristo. É Cristo. É o Deus encarnado que está falando. O autor inspirado, o evangelista Marcos, ele fez o registro da palavra de Jesus, da fala de Jesus Cristo. Assim como nós vamos ver em Mateus e em Lucas, não há nenhuma dissonância, não há contradição nos três registros, porque ambos registram, todos três, tão somente o que Jesus, ele verbalizou. Aquilo que Jesus falou, aquilo que Jesus ensinou por meio do sermão escatológico ali no Monte das Oliveiras. E aí você pode então pensar imediatamente, mas pastor, a palavra
toda é dele, é a palavra de Deus, ele é Deus. É verdade, mas eu quero falar com você a partir daquilo que Hebreus nos ensina. E eu quero ler com você Hebreus capítulo 1, o verso 1 e o verso 2 de Hebreus 1. Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2 vai dizer: no passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Deus falou no passado por meio dos profetas, dos seus enviados. Ele próprio falou com Moisés, é verdade. Deus falou com Moisés, Deus falou pelos profetas. Mas verso 2 vai dizer: nesses últimos dias, porém, ele nos falou pelo Filho. Quem é o Filho? É o Verbo encarnado. É o Emanuel, é o Deus que se fez homem e habitou entre nós. Nos últimos dias e nesse momento, quem fala diretamente para os discípulos que registram, e nós temos esse privilégio, é o Deus encarnado. Não que as outras coisas escritas não seja a sua palavra por meio do Espírito Santo e dos teus servos, mas é um grande privilégio. Por isso que João diz: o que vimos, o que os nossos ouvidos ouviram, que nós ouvimos, é vibrante isso. É um privilégio que poucos tiveram. Então é importante chamar a atenção para isso, porque a gente às vezes quer relativizar algumas coisas. Nada na palavra de Deus pode ser relativizado. A gente quer encontrar contra-argumentações e nada pode ser contra-argumentado. Mas é uma coisa que me chama a atenção. Jesus está dizendo no verso 24: mas naqueles dias depois daquela tribulação. É muito importante. E no verso 28, agora duas parábolas, dois alertas. Ele diz: ninguém sabe quando eu venho. E então, nós temos três aspectos que precisamos agora examinar. E precisamos olhar com carinho e com cuidado dessas parábolas simples. São três os aspectos. Primeiro aspecto: o rei chama atenção aos seus para os acontecimentos profetizados. O segundo aspecto é quando o rei alerta aos seus e a tomarem cuidado. E o terceiro aspecto, ou o terceiro ponto, é quando o rei exorta os seus a vigiar. Então nós temos atenção, cuidado e vigiai. O rei chama a atenção aos seus para o que foi profetizado. O rei alerta os seus a tomarem cuidado. E o rei exorta os seus a vigiar. São esses três pontos, esses três aspectos que nós juntos agora vamos examinar. Porque o rei ensina aos seus que tenham atenção, cuidado e especialmente que vigiem sobre o que ele profetizou. Então vamos ao primeiro aspecto, o primeiro ponto. O rei chama a atenção dos seus para os acontecimentos profetizados. Como nós temos uma perícope, que ela começa no verso 1 ao verso 37, nós vimos, ela é plena, completa, ela começa no verso 1 e não tem interrupção. Nós fatiamos, dividimos para que não perdêssemos ensino e aplicação. São muitos os aprendizados, os ensinos e muitas as aplicações e exortações do Senhor nessa perícope tão tremenda. Jesus, então, nesse trecho, ele está chamando a atenção dos discípulos para que observem todas as previsões informadas por ele, que compreendem este trecho. Ou seja, Jesus chama a atenção para todos os alertas de cuidado feitos por ele. Ele fez vários alertas de cuidado, e para todos ele chama a atenção. Nos versos 28 e 29, Jesus chama a atenção dos discípulos para o início dos acontecimentos profetizados. Ele então finaliza: saibam, já está às portas. Mas o que ele está dizendo que já está às portas? O fim, o dia da sua volta.
versículo 30 ao 32. É sobre o fim. Mas o verso 28 e 29, Jesus chama a atenção aos discípulos para o início dos acontecimentos profetizados. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Ele chama a atenção. E agora ele começa. Quando os ramos se renovam. E depois no verso 29 ele diz: assim também vós, quando virdes acontecerem essas coisas. Que coisas? As coisas que ele profetizou. As coisas que ele anunciou por meio desse sermão escatológico. Em resumo, Jesus está claramente apontando para o fim de todas as coisas. Está apontando para a sua volta com muita clareza. E eu quero levar e trazer agora para o meu e o seu coração. Todos vocês que estão acompanhando essas mensagens, pelo menos o capítulo 13, vocês não são mais desavisados quanto aos sinais que apontam para a volta de Cristo e o fim. É verdade que se você não estiver atento para os sinais, só a sua falta de atenção não é prerrogativa para que você seja deixado para trás. Mas certamente você será mais feliz se os perceber. Porém, uma coisa precisa ser feita, e com urgência: arrepender-se dos seus pecados, converter-se ao Evangelho e confessar Jesus Cristo como seu único Senhor e suficiente Salvador. Isso garante que você não seja deixado para trás. Eu quero ler um trecho com você, que está aqui em Marcos, no capítulo 16. Marcos 16, logo aqui na frente. Capítulo 16, verso 16. Diz assim: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Parafraseando, quem crê e for batizado não será deixado, mas quem não crê será deixado. O rei ensina aos seus que tenham atenção, cuidado e especialmente que vigiem sobre o que ele profetizou. Vamos então ao segundo ponto. O rei alerta os seus a tomarem cuidado. Agora o alerta do Senhor é para os seus sobre cuidado. Não esqueçam que Jesus está no Monte das Oliveiras com os seus discípulos, que provocaram essa fala. Eles fizeram uma pergunta a Jesus. Eles queriam saber dos sinais que antecediam a destruição do templo. E Jesus então profere todo esse sermão escatológico. Então o rei aí, ele está alertando aos seus. E quando ele alerta aos seus, ele alerta agora para que tomem também cuidado. Nesta perícope, Jesus alerta aos seus desde o versículo 5 do capítulo. Depois da profecia acerca da destruição do templo, alguns discípulos pediram que Jesus lhe desse um sinal de quando aquilo iria acontecer, a destruição do templo. E a primeira fala de Jesus foi essa: cuidado. Verso 5. Cuidado com os falsos. Isso ele já anuncia no versículo 6. Cuidado, vocês serão perseguidos, espancados. Isto é, para que o Evangelho seja anunciado. É necessário, Jesus diz, para que o Evangelho seja anunciado, essas coisas vão acontecer. E ele alerta mais uma vez, ele tem mais uma expressão de cuidado no verso 9. Se você olhar aqui, versículo 9, ele vai dizer: mas tende cuidado, mais uma vez. E no verso 23 de novo, versículo 23, ele vai dizer: tende cuidado. Estou falando antes de acontecer, disse Jesus. E por fim, no versículo 32, ele diz mais uma vez: cuidado. Verso 32, contudo, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem
o céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Por isso, perdão, no 33, ele vai dizer: tende cuidado. Muito embora no 32, intrinsecamente, a fala está lá: cuidado. Então o rei alerta os seus a tomarem cuidado. Ele está falando para os seus discípulos. Mas isso se aplica a mim e a você também, e eu quero trazer para nós agora. E eu volto a dizer a todos vocês que estão acompanhando essas mensagens, pelo menos o capítulo 13, vocês não são mais desavisados quanto aos sinais que apontam para a volta de Cristo e o fim. Destes sinais, um que requer de nós muito cuidado são as aparições dos falsos. São falsos profetas, falsos apóstolos, falsos mestres, falsos pastores e as seitas religiosas falsas. Todos esses desencaminham as pessoas, conduzindo-as para longe do verdadeiro evangelho e conduzindo-as à perdição. Neste capítulo, se você não tiver cuidado, você passa desapercebido. E neste particular do cuidado, o risco de você ser deixado para trás quando o rei voltar aumenta significativamente. Verdade que se você não for cuidadoso neste aspecto, mas não seguir, só a sua falta de cuidado não é prerrogativa para que você seja deixado para trás. Espero que você tenha me entendido. Se você não for cuidadoso nesse aspecto, o aspecto do cuidado, do ter cuidado com os falsos, de estar atento, mas mesmo não tendo cuidado, mas não seguindo eles, só a falta do cuidado não se constitui então uma prerrogativa, um risco para que você seja deixado para trás. Mas certamente você será mais feliz se tiver cuidado com os falsos. Mas uma coisa precisa ser feita, e com urgência: arrepender-se dos seus pecados, converter-se ao Evangelho e confessar a Jesus, o Cristo, como seu único Senhor e suficiente Salvador. Isso sim garante que você se livre dos falsos e não seja deixado para trás. E João 14,6 é lindo quando o Senhor diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, para não ser deixado para trás, você tem que encontrar e estar no caminho. Ele disse isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O rei ensina aos seus que tenham atenção, cuidado e especialmente que vigiem sobre o que ele profetizou. E nós então chegamos no terceiro e último aspecto. O rei exorta os seus a vigiar. A vigiar. Nós chegamos no último, e sem dúvida o aspecto mais relevante dos três. Se os discípulos estiverem distraídos em relação aos acontecimentos, não serão deixados para trás. Na vinda do Senhor, eles vão. Se não estiverem cuidadosos, atentos, percebendo os falsos e as perseguições, eles sofrerão muito mais. Porém, por esse relapso, eles não serão deixados para trás. Eles não foram, eles não eram. Mas, se não vigiassem, se não vigiarem, dos versículos 33 ao 37, nós temos 3 chamadas à vigilância. Versículo sim, versículo não. Há uma chamada à vigilância.
todas elas referem-se ao mesmo propósito. Vocês não sabem quando eu, o Senhor, retornarei. Todas as 3 chamadas, porque a parábola diz respeito a isso. Vocês não sabem quando eu, o Senhor, retornarei. No versículo 37, nós temos, são 37 versículos, não no versículo 37, são 37 versículos. Um sermão escatológico super denso. E só no final, o Senhor, com uma contundência audível em nossos corações, exclama aos discípulos 3 vezes: vigiai, vigiai, vigiai. Verso 33. Tende cuidado, vigiai. Versículo 35. Portanto, vigiai. E versículo 37. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Isso chama a atenção. São 37 versículos onde não tem essa chamada. E no fim do sermão, em apenas 5 versículos, e um sim e um não, em 3 deles o Senhor então, ele começa e encerra com essa chamada: vigiai. Isso tem muita relevância. O que está dito nestes 5 versículos? Qual é a mensagem desta parábola? O dono de uma casa saiu de viagem, mas antes de partir deu autoridade aos seus servos e a cada um a sua tarefa. Ninguém sabe que dia e que hora o dono da casa volta. Subentende-se uma ameaça destrutiva a todos que não forem encontrados fazendo o que o dono da casa determinou. Verso 33 ao verso 35. Tende cuidado, vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo. E aí ele começa. É como um homem que sai de viagem ao deixar sua casa. Ele dá autoridade aos seus servos e a cada um sua tarefa. E ordena também ao porteiro que vigie. Portanto, vigiai, pois não sabeis quando o Senhor da casa chegará, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, se chegar de repente, não vos ache dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Aqui nós temos um mar de ameaça para aqueles que forem encontrados dispersos, sem vigiar. E é bem simples essa parábola. Ela nos dá uma direção muito clara. Ela nos chama para esse alertar, esse despertar. Que história simples. Um dono de uma casa, uma viagem, ordens dadas, e ninguém sabe quando volta. Eu quero identificar aqui os personagens nessa pequena parábola. E vou além do que nos está apresentado com clareza, mas pelo discernimento, por aquilo que está explícito no discernimento da leitura. O dono da casa é Jesus. Ele foi, mas voltará. Aos discípulos ele estava dizendo que ele era o dono da casa, que iria, mas voltaria. A autoridade é a prerrogativa de representá-lo usando o seu nome, porque ele deu autoridade aos servos. Ao deixar sua casa, dá autoridade aos servos. E essa é a prerrogativa de representá-lo usando o seu nome, é os seus discípulos. Imediatamente são eles. Os servos são os discípulos, mas também se estende aos discípulos de todas as épocas, não só aqueles, muito embora Jesus estava imediatamente falando aqueles, não só, mas também. A tarefa são os seus mandamentos. A vigilância
é a obediência. E os que forem encontrados dispersos. E os que forem encontrados dormindo. Porque o texto diz dormindo. Esses são os desobedientes. Qual a consequência para esses? Há intrínseco um ar de ameaça destrutiva sobre esses. E nos faz lembrar da parábola das 10 virgens. Ou das noivas. 5 prudentes e 5 nércias. 5 vigilantes e 5 sem vigilância. As que foram pegas sem vigilância, o que aconteceu? Elas ficaram do lado de fora quando o noivo voltou. Lembra da parábola? E eu quero dizer a vocês que isso não é nem adivinhação, nem alegoria. E nós vamos então aos textos correlatos, que são os outros evangelhos, que falam a mesma coisa, cada um dando uma ênfase diferente. Marcos fala tudo. Marcos, ele em poucas palavras, em poucos versículos, ele tem uma profundidade assoladora. Ele tem uma profundidade impactante. Muito embora as pessoas podem imaginar que ele é raso em fazendo uma leitura desapercebido, mas ele é profundo. E nós vemos a profundidade quando nós chegamos no verso 24 ao 27. Ele fala do fim de todas as coisas, da destruição do cosmos, do arrebatamento, da tribulação, em 4 versículos. Aqui nós temos material para meses de trabalho, é tremendo. Marcos, ele é profundo. Mas eu quero, neste ponto, para que você entenda que não é nem adivinhação, nem alegoria, observar essas personagens, observar essas coisas nos outros evangelhos. Então Mateus no capítulo 24, a partir do verso 42, ele narra a mesma história. Diz assim: portanto vigiai, e começa da mesma forma, pois não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Aqui o dono da casa é chamado de Senhor, logo. Mas compreendei isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, vigiaria e não deixaria arrombar sua casa. Por isso ficai também preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora que não esperais. Aqui ele faz um paralelo com o ladrão e com o dono da casa, mas no final deixa claro que o Filho do Homem virá, então é ele. Na parábola de Marcos, o dono da casa é o Filho do Homem, porque em Mateus é dado o nome àquele que vai voltar. Pois o Filho do Homem virá numa hora que não esperais. É assim que Mateus registra. Mas Lucas já faz um registro também diferente no capítulo 21, porque esta mesma narrativa em Lucas está no capítulo 21, em Mateus está em 24, em Lucas 21, e lá no seu finalzinho, no 34. Então é o que encerra, na verdade, todos os capítulos, né? No 34 de Lucas está assim: cuidai de vós mesmos. Aqui ele já vai falar dos servos que recebem autoridade. Então diretamente e claramente ele já vai identificando que são os discípulos. Cuidai de vós mesmos. Jesus está falando com eles e Jesus está dizendo: cuidai de vós. É assim que Lucas registra: não aconteça que o vosso coração se encha de devassidão. Olha o que é dormir, estar dormindo. É essa questão de envolvimento com o mundo, embriaguez e preocupações da vida. E aquele dia vos surpreenda como uma armadilha, que em Marcos vai dizer, vai chegar e achar dormindo. Então já identifica quem é, porque ele virá sobre todos os que habitam na face da terra. Por isso que não é só para os discípulos naquela época, mas para
todas as épocas, todos os discípulos, todos os servos do Senhor. Vigiai, pois, orando em todo o tempo, para que possais escapar de todas essas coisas que haverão de acontecer e ficar em pé na presença do Filho do Homem. Durante o dia, Jesus ensinava no templo e aí se encerra. Mas aqui a gente vê que nós não estamos alegorizando, nós não estamos adivinhando, nós estamos discernindo pelo que diz a palavra de Deus. E agora eu quero trazer isso como uma aplicação para os nossos corações. Todos vocês que estão atentamente ouvindo esta mensagem agora, se não buscarem a partir de agora conhecer os mandamentos do Rei Jesus e obedecê-los sem sombra de dúvidas, quando Jesus voltar, vocês serão deixados para trás. Evangelho de João, no capítulo 14, eu quero ler para você só um versículo, o versículo 24, diz assim: quem não me ama não obedece às minhas palavras. As palavras que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. E quem não ama o Senhor não tem parte com Ele. Se você estiver desatento em relação aos sinais da volta de Cristo, se você não for cuidadoso quanto aos falsos, ainda há alguma chance para você. Mas se você não vigiar, que é obedecer aos mandamentos do Senhor, isso é vigiar, aí não há chance, porque você não obedece. Por isso, há urgência em arrepender-se dos seus pecados, converter-se ao Evangelho e confessar a Jesus Cristo como seu único Senhor e suficiente Salvador. Isso garante que você não seja deixado para trás, pois o tempo está próximo e ninguém sabe o dia e a hora da vinda do Rei. Capítulo 13 do Evangelho de Marcos, verso 32 e verso 33. Contudo, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Tende cuidado, vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É isso que nós temos. Se no retorno do Senhor alguém for encontrado sem vigilância, ou seja, sem obediência, certamente será deixado para trás. Contudo, se você se converter ao Evangelho e confessar a Jesus Cristo como seu único Senhor e suficiente Salvador, agora, hoje, e vigiar, ou seja, obedecer aos seus mandamentos, isso garante que você permaneça no amor dele. Não seja deixado para trás, mas permaneça no amor dele. E eu quero ler no mesmo capítulo 14 do Evangelho de João, versículo 23. 14, 23 diz: Jesus lhes respondeu: se alguém me amar, obedecerá minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos, e viremos a ele, e faremos nele morada. Esse é o resultado. Mas o 15 também é glorioso. Capítulo 15, do mesmo Evangelho de João, versículo 10, assim diz: se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Se você obedecer os mandamentos do Senhor, nós vamos estar unidos com Ele e com o Pai, todos juntos e unidos. Romanos, logo depois de Atos, eu quero ler também Romanos, para que você tenha informação suficiente, pela palavra seja convencido no poder do Espírito. Romanos capítulo 10, no verso 9, está dito: porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.
Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a proclamação que nós fazemos para todos. Foi isso que me foi proclamado. E eu, com humildade e imediatamente, na hora, me submeti, me rendi, reconheci os meus pecados, confessei e entreguei minha vida a Jesus. E desde aquela hora, até o dia de hoje e para sempre, eu tenho como meu único Senhor e suficiente Salvador, Jesus. Tudo isso prova que Jesus é o Cristo de Deus, o Salvador do mundo, porque tudo está acontecendo exatamente como Ele disse. Agora a pergunta é: você crê nisso? Você está vendo tudo que narramos do capítulo 13? Caso você não acompanhou a primeira mensagem, nós temos um canal no YouTube, PIB Cairu. Você coloca lá no YouTube, PIB Cairu, e você pode pegar todas as mensagens, porque depois ela fica gravada. E você pode ouvir as mensagens, e você vai ver todo o capítulo 13 exposto, todos os sinais, tudo que Jesus falou antes da sua morte. E como as coisas estão acontecendo exatamente como Ele disse que iria acontecer. Por isso, tudo isso prova que Jesus é o Cristo de Deus, o Salvador do mundo. E é isso que Marcos está anunciando por meio do seu Evangelho. Porque tudo que Jesus disse está acontecendo exatamente, milimetricamente, como Ele disse que iria acontecer. Agora, a dúvida é: se você crê nisso, se você está enxergando as pandemias, se você está enxergando as apostasias, se você está vendo os falsos, se você está vendo as guerras e os rumores de guerra, agora fica com você. Se você crê, então essa é a sua hora. Se você crê, essa é a sua hora de entregar a vida a Jesus Cristo, de confessá-lo como único Senhor e suficiente Salvador, e não correr o risco de ser deixado para trás. Porque pode ser que a gente não conclua essa mensagem e o Senhor vem e arrebate a sua igreja. E você, não sei se vai ser deixado para trás ou se faz conosco. Eu quero orar por você agora. Eu quero orar com você agora. Eu quero te encorajar. Se Deus falou ao seu coração por meio dessa mensagem, nessa hora, dobre os seus joelhos. Se você não pode se ajoelhar, curve a sua cabeça. Incline-se diante de Deus em espírito. E vamos juntos orar. Entregue a vida a Ele. E se você está afastado da comunhão da igreja, agora é a hora da reconciliação com o Rei da Glória. Eu quero orar. Senhor, graças te damos por esta bendita e poderosa palavra. A palavra do Senhor, simples, mas eficaz. E nessa hora eu peço que o Espírito Santo do Senhor esteja ao lado de todos que tiveram seus corações compungidos, compreenderam que são pecadores e correm um sério risco de, vivendo a vida que vivem, ser deixado para trás. E não por temor, mas por consciência e por compreender, eles estão nesta hora de joelhos diante do Senhor, orando e rendendo-se a Ti. Ó Deus, por favor, sela essas pessoas, salva essas pessoas, cuida delas, para que não se afastem deste caminho, do caminho da luz. Por favor, Senhor, eu peço que o Senhor ordene aos Teus anjos. Eu peço que o Espírito esteja fazendo a obra do convencimento, da verdade, da justiça e do juízo, para que a conversão seja genuína e não um momento emotivo que traga sobre essas pessoas mazelas.
porque em te conhecendo e se afastando, melhor é não te conhecer. Deus, que não seja o caso desses, e aqueles que assim fizeram um dia em se afastando do Senhor, que seja essa hora, Deus, de reconciliação. Acolhe esses e cura. Quanto aos que estão firmados, que seja uma palavra de fortalecimento, que seja uma palavra de confirmação. E eu oro assim, pedindo a tua misericórdia, pedindo que o Senhor esteja salvando e que essas pessoas que estão se rendendo ao Senhor já sintam o gozo e a paz que só o Senhor pode dar. A paz sobrenatural que não tem explicação. Que eles sintam-se nesta hora filhos do Senhor, herdeiro da glória. Eu oro assim, grato, pedindo que o Senhor poderosamente haja nos corações, em nome de Jesus. Amém. Nós agora vamos ouvir uma mensagem cantada. E enquanto talvez você chore, ou talvez você esteja regozijado, tão somente saltitante, mas você pode estar com um gozo em lágrimas, cante essa canção e louve e engrandeça a Deus nesta hora. Todos juntos, vamos adorar o Senhor. Um dia lindo, ao mesmo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria posso então sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá. Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um Salvador cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo pra ser mártir da paz. Ele foi tentado e não pecou. A sua vida é exemplo de amor. Cantemos juntos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá. Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá. Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos juntos, Ele é o nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que bênção que nós tivemos nessa noite. Que maravilha de culto neste primeiro dia da semana, que nós já estamos vencendo. Que bênção. Que Deus tenha misericórdia de nós e continue a nos conduzir. Eu quero desafiar você que rendeu-se ao Senhor, você que foi tocado, você que reconciliou-se com Ele. Escreva aí na live, escreva na nossa página, dê um like, participe, fale, busque deixar aí registrado para que eu possa fazer um contato, para que eu possa orar com e por você. Enfim,
Eu quero poder te abençoar mais e mais, te ajudar naquilo que for possível. Espero que Deus esteja falando ao seu coração, te abençoando muito e você continue caminhando conosco. Nós vamos orar agora, agradecendo a Deus por este culto que a Ele prestamos, e sem sombra de dúvida o nosso coração nos traz a paz de que o Senhor a aprovou. E vamos orar, encerrando e nos despedindo então nessa hora. Oremos então todos ao Senhor. Glorioso Deus e Pai, graças te damos pelo privilégio que tivemos de, pela iluminação e direção do Teu Espírito, prestar um culto de louvor, de adoração e de doutrina ao Senhor e à sua igreja. Doutrina para nós, louvor e adoração para o Senhor. Muito obrigado, Senhor. Que as tuas ricas bênçãos não cessem de nos alcançar, não cessem de alcançar as famílias que ora estão diante dos seus aparelhos a acompanhar esta mensagem. Ó Deus, por favor, socorre a todos e assiste, não só no dia de hoje, mas como é da tua misericórdia e amor, diariamente. Obrigado por este dia que nós estamos vencendo com a tua ajuda. Obrigado pela semana que se passou e nós vencemos com a tua ajuda. E nós apresentamos esta nova semana que hoje começa, pedindo que o Senhor nos ajude a vencer um dia de cada vez. Ajuda-nos a vencer a nossa carne, Senhor. Ajuda-nos a vencer o maligno. Ajuda-nos a vencer o mundo que jaz no maligno, para que, iluminados pelo Teu Espírito, obedientes à Tua palavra, sejamos vigilantes e possamos vencer um dia de cada vez, com gratidão em meio às tribulações, mas com paz em nosso coração. É assim que eu oro, pedindo que isso seja verdade na vida de todos. E esse clamor que a Ti faço, Deus, é em nome de Jesus. Que Deus a todos ricamente abençoe, no nome do Rei da Glória, do nosso Senhor único, que foi morto e reviveu e intercede por mim e por você. Eu estou feliz de você ter feito a sua decisão e espero que você faça contato conosco. Que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus. Boa semana. Boa semana.